Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa. Nesse vídeo, nós vamos falar do relatório gerencial de abril de 2024, que acabou de sair do XPCA11, fundo aí, um fiagro de crédito agrícola, né? Então, a gente vai ver como é que foi o desenvolvimento aí, o fundo, né? Como é que ele performou no mês de abril. Será que teve algum impacto aí em relação às enchentes do Rio Grande do Sul, né? Por que está caindo no mercado, né? Será que esse provento é sustentável? Então vamos dar uma analisada aqui no relatório de abril, né? Para poder saber informações atualizadas do XPCA 11 Fiagro de Crédito Agrícola. Bom, e se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreve aí no canal, tá? Ative as notificações para você ficar ligado nos vídeos que a gente posta aqui no canal e deixe seu like também, que é tudo de graça isso, né? E você ajuda muito a gente aqui no canal, tá? A gente observa aí que mais de 50% dos nossos espectadores ainda não são inscritos no canal, então ajuda a gente pretende chegar a 10 mil inscritos até o final de 2024. Sei que isso é muito modesto se você se inscrever e ajudar a gente. Bom, esse relatório eu vou deixar na descrição do vídeo e o link também do nosso grupo do Telegram. Então se inscreve lá e encurta a distância. Vamos lá então, umas informações aqui dos especiais. Inclusive, eu tenho em carteira o XPCA 11, um dos meus 4 fiagros que eu tenho em carteira, em torno aí de 25 a, 20 a 25% da minha carteira de fiagros, tá? São 4 fiagros que eu tenho em carteira. Bom, aqui ele quer um fundo de crédito, é um fiagro de crédito. Dentro da sua carteira tem CRAs, né, e CRIs ligado ao agronegócio, e também tem FIDICs, tá? Se você observar dentro do portfólio lá, e também tem os FIDICs de agro e os CRAs, né, os CRAs certificados de recebíveis do agronegócio. Fundo que tem desde novembro de 2021, praticamente desde o início da regulamentação aí dos fiagros, né? Se você quer saber informações legais, né, qual é a lei que rege os fiagros, né? A lei 8668, lá de 93, tá? Que rege os FIIs e também os fiagros. Patrimônio líquido do fundo, 431 milhões. Fundo que não tem dívida, né? Então os ativos aí somam em torno de 435. A gente vai ver esses detalhes ali dentro do informe mensal de maio, tá? Referente a abril. E o fundo aí tem mais de 45 milhões de cotas emitidas, valor patrimonial da cota 9,48 e está aí atualmente no mercado em torno de 8, né? 8,40, 8,50, tá? Então pode ser uma boa oportunidade, mas vamos analisar aqui o relatório. Ele quer um FIAG então de gestão ativa, de quem gere ele, né? Tem essa gestão ativa é o XP Vista, é a XP, né? Que é a gestora e também é a administradora, né? É o mesmo grupo, né? Então, tudo na mesma operadora, né? Praticamente. XP Vista é o que gere os recursos e a XP Investimento, então, é o que faz a parte administrativa, né? Balanços e tudo mais. Taxa de administração 1%, né? Ao ano, tem um mínimo aqui, né? Para cobrir os custos e também taxa de performance tem previsão aí de 10% daquilo que exceder 100% do CDI no período, que a gente sempre fala, a taxa de performance a gente nunca vê um cálculo claro em nenhum dos fundos, né? Então, isso aqui é muito obscuro, né? E o número de cotistas, mais de 104 mil cotistas, e como eu falei, eu sou um deles. Bom, vamos lá falar aqui do que o gestor falou nesse período aí, né, de abril. O fundo fala que não teve movimentações, não houve novas movimentações. A gestão, então, concentrou esforços, né, além de monitorar a carteira, verificar outras oportunidades aí, originações, né, de novas operações, né, surgindo aí, e também acompanhar o desenvolvimento inicial da safra de cana no Centro-Sul e as safras aí de inverno, né? Então, quando tem acompanhado aí os devedores da carteira, né, para poder não ter problemas, né? A gente sabe que é um setor, né, que é um setor aí que utiliza muito crédito, né, para poder fazer essa produção, e uma outra empresa ele acaba tendo esse impacto. A gente vai provavelmente, quem tinha muita exposição no Rio Grande do Sul pode ter um impacto maior em relação aí inadimplência, né, quebra de safra e tudo mais. Bom, ele fala aqui sobre uma aquisição de maio, né, já como evento subsequente, porque ele não teve movimentações em abril, mas em maio já teve, adquiriu aí um novo CRA, o CRA do grupo Carvalho Dias, maiores pecuaristas do Brasil que operam no estado de São Paulo e no Mato Grosso também, agricultura, produzindo aí grãos, algodão e cana de açúcar, tá? Então essa
É a nova aquisição aí para a carteira, fora ali da região, né, das grandes tempestades que têm ocorrido, né, grandes enchentes. E em relação a esse desastre, né, que infelizmente aconteceu no Rio Grande do Sul, né, a gestão aqui realmente se solidariza, né, a gente, o pessoal de lá precisa de muita ajuda, né, inclusive das nossas orações também. Mas ele fala aqui que não tem nenhuma exposição direta no estado, tá? Então, não tem ali nada que seja relevante lá exposto no mercado. Claro, ele tem um percentualzinho ali, mas não está ligado às questões aí onde foi atingido na parte do desastre, onde foi as enchentes, né? Onde ocorreram mais e as regiões que foram mais afetadas. Bom, aqui ele fala sobre as amortizações, não tem ali, o fundo continua performando bem, mas a gente vai ver que dentro do resultado, o resultado não está tão performado assim não, né? Não está tão assim legal não. Ele fala aqui que não tem atraso nos pagamentos, e nem tampouco necessidade de reperfilamento das dívidas, tá? Então, ele fala aqui a respeito de das regiões onde ele tem os seus investimentos, né, usina do interior de São Paulo, né, a safra está se iniciando por lá, em algumas em alguns campos, né. Então tem a questão aqui do acompanhamento que o fundo faz em relação, à safra de novembro, ele fala aqui, ó, ainda que seja muito cedo, dada a safra que vai até novembro, a expectativa é que, em 2024 e 2025, dê uma moagem ao redor de 600 milhões de toneladas, 9% menor do que a safra passada. Então, aqui ele provavelmente está falando da soja, né? E em relação à soja, a gente vai verificar que vai ter um impacto, porque o Rio Grande do Sul é um grande produtor de soja, né? E pode haver aí um impacto, né, na relação à comercialização e pode aumentar, inclusive, no mercado, né? Se já não aumentou. Então, ele fala aqui sobre a colheita, que é praticamente concluída, né? A colheita 23, 24, né? 24, 25, acho que é 23, 24. Então, não teve aí impactos, né, em relação a isso. A colheita já foi concluída. E ele fala aqui, inclusive, sobre os resultados, né? O resultado do fundo, ó, de caixa foi de apenas 6 centavos, ó, 6,6 centavos. Isso foi o resultado de caixa, o que importa para o cotista, né? Já que em relação a essa distribuição, a redistribuição dos resultados, é o resultado de caixa, tá? Isso é preocupante porque o fundo falou que não teve nenhum atraso nos pagamentos, né? E aqui em cima ele fala em relação à revenda, né, em relação às empresas que financiam os pequenos e médios produtores para revendas e cooperativas, indústrias de insumo, tem um histórico de atraso de 30 dias, né? 30 dias de atraso é um atraso histórico, né? Então, tá meio complicado esses resultados aí, muito abaixo do que o fundo tem distribuído, porque a distribuição foi de 10 centavos por cota no mês de abril, e o resultado contábil, né, esse aqui não vale para cômputo aí de distribuição, foi de um pouco mais de 9 centavos. Mais para baixo aqui, a gente verifica em relação aos regimes, né, regime de caixa, quanto foi a receita, rendimento de caixa e as despesas, né? E o resultado de caixa foi de um pouco mais de 3 milhões de reais, o fundo distribuiu 4 milhões e meio, né? Então bem mais do que o resultado, né? Um terço a mais do que o resultado, que foi o resultado distribuído, né? Que foi de 10 centavos. E o que a gente vê aqui é que nos últimos 12 meses o fundo distribuiu quase 3 milhões a mais do que o seu resultado de caixa. E se a gente esticar um pouquinho, ó, desde o início, o fundo já queimou mais, quase, né? Quase aqui 11 milhões de reais. Então, é uma situação que, né, a gente tem observado aí e que o fundo tem queimado caixa, né? Mas como está o caixa do fundo? Então, para onde a gente vê isso, Adriano? A gente vai lá no informe mensal, né? Informe mensal que é publicado, ó, esse informe mensal, esse aqui é o de abril mesmo do relatório, tá? Aqui a gente vê a questão dos ativos, né? Dos passivos, das cotas emitidas, do valor patrimonial, vê tudo aqui, né? Em números. E aqui são as disponibilidades do fundo. Claro que não é disponibilidade somente de resultados, também é o caixa do fundo, né? Fora que também não foi gerado através dos resultados, né? Então, o fundo tem atualmente aqui 1 centavo de disponibilidade. É claro que isso aqui
o dinheiro não fica à toa lá, né, fica em fundos de renda fixa, né, rendendo ali pelo menos o CDI. 15,4 milhões é o caixa atual do fundo, tá? Então esse é o caixa bem robusto inclusive, mas o fundo tem distribuído aí em torno de 4,5 milhões para distribuir 10 centavos, é quase 3 meses, né, praticamente 3 meses e meio de resultado distribuído do fundo, tá? Então a gente vai observar mais de perto isso aqui, ainda mais que eu sou cotista do fundo, né, para verificar esses resultados do fundo, se o fundo tem queimado caixa, né? Isso aí começa a ter uma preocupação em relação à saúde financeira do fundo. Aqui mais para baixo a gente vai verificar em relação à evolução da rentabilidade. Então o fundo tem tido boas distribuições em relação ao valor de mercado, tá? A gente vê aqui, ó, nos últimos 12 meses não distribuiu menos de 1% de distribuição, né? Não distribuiu menos de 1% de yield mensal. E distribuiu entre 10 e 14, ó, o pico foi 14 centavos e o menor distribuição foi de 10, atualmente está 8,50, né? Vamos dizer assim, no mercado. Tá, em relação ao valor de mercado, está um excelente dividendo, né? Aqui a gente verifica a distância que está, né, o valor patrimonial para o valor de mercado, quanto o fundo está descontado aí no mercado, né? Então está com um desconto bem considerável aí em relação ao valor patrimonial, então de 10%, né? E mais para baixo a gente verifica aqui as questões das culturas, né? Onde o fundo tem aí investimentos, financiamentos, né? A gente verifica que a soja, como ele já falou, já alcançou mais de 90% da área plantada, então a safra, a colheita da safra praticamente se encerrou. O que a gente verifica aqui mais para baixo em relação ao preço, né? Que deu uma subida depois do impacto lá da enchente, provavelmente é o impacto da enchente. Esse preço aqui já subindo por conta de que possa ter uma demanda maior do que a oferta em relação à soja brasileira, né? Já que o Rio Grande do Sul também é um dos grandes produtores de soja, né? Soja e arroz, né? Então, provavelmente vai ter um impacto aí no preço da soja, tá? O milho não tem muito ali o que falar, né? Em relação ao último ciclo aqui de colheita, né? Está no período de safrinha, né? Então, o último período de colheita, a gente verifica que as áreas e a produtividade e a produção todas tiveram queda, né? E, inclusive, o preço no mercado teve queda. Em relação ao boi gordo, tem todas as informações que você precisa saber aqui, né? Açúcar e etanol, né? Em relação também à produção de açúcar e etanol. A gente verifica aqui os gráficos, né, praticamente açúcar e etanol caindo, o preço aí em leve queda, né, desde o final do último trimestre aí de 2023, né, e a gente é um grande produtor também de cana-de-açúcar, né, então a maioria dos fiagros aí tem investimentos de financiamento na produção de cana-de-açúcar, principalmente por biocombustível, né, etanol. E vamos lá então falar aqui do portfólio do fundo. Então ele está com 88% alocado em CRA, quase 89%, né? Fiagros aí, FDICs de Fiagros 8% e Caixa 3,5%, 3,5% de Caixa, aquilo que a gente viu lá no informe mensal, ó, em torno de 15,5 milhões de reais em caixa. Aqui a gente verifica em relação às culturas, né, onde o fundo aí financia, principalmente aqui a usina de açúcar e etanol, né? Então, o que a gente viu ali em relação à produção de açúcar, né, é importante para acompanhar o produtor de grãos também, né, milho, né, soja e outros aqui, né, etanol de milho, produção de cana, tem outros segmentos, mas o principal aqui é usina de açúcar e etanol e produção de grãos são os principais aqui, financiados pelo crédito, né, que o fundo fornece. Aqui é as regiões que ele está, então ele tem 0,7% de exposição lá no Rio Grande do Sul, como eu falei, tem uma pequena exposição, mas não é uma exposição direta aos riscos, as questões climáticas que têm acontecido lá. E aqui a gente verifica qual é o principal indexador do fundo, né? Então, CDI, ó, mais de 90% é indexado ao CDI. Também o preço de mercado pode estar caindo também por conta também dessa indexação, né? A queda da Selic aí é proeminente aí em relação aos próximos meses, nas próximas reuniões, então acaba diminuindo aqui o resultado do fundo, né? IPCA tem apenas 8,6%. E dentro aqui da que são os vencimentos e o duration, né, do portfólio do fundo, né? Então, concentrado aqui mais
entre 2025 e 2027. E essas foram as movimentações aí como fato subsequente a abril, né? Adquirido em maio, em torno de 5,88 milhões do CRA Carvalho Dias 2, sinal que ele tem um, né? Então, mas acho que não tem carteira. CDI mais 5%, essa aquisição meio high yield aí, né? Percentual high yield, na minha opinião. E mais para baixo a gente verifica o book de crédito, então, a diversificação que ele tem na sua carteira, né? Então a diversificação é bem interessante, né? Bem distribuído aqui. Tem alguns fundos, empresas repetidas, mas num cômputo geral é bem distribuída a carteira do fundo. Mais para baixo também a gente verifica aqui a questão qualitativa, né, de cada papel, onde a gente observa ali as garantias, né, se tem alguma, qual é que é a questão das operações de quem está pedindo crédito, né, qual o setor, qual o valor investido, então tem tudo aqui que você precisa saber, resumidamente, claro, dos papéis que o fundo tem em carteira. Bom, então é isso, né? Que é a questão da equipe lá, dos PCA. É isso, então, atualização aí em relação ao fundo, ao Fiagro XPCA11, que foi um dos que caíram no mercado aí, né? Muitos fundos, muitos Fiagros caindo aí no mercado, né? O pessoal está meio cético em relação à questão agro, né? Mas o Brasil é uma potência no agro, né? Pode ser até um momento aí algumas quebras de safra, né? Algumas questões climáticas aí acontecendo, mas nada que possa abalar o setor, né? É claro, tem as questões aí, o fundo não está, por exemplo, não está exposto lá ao Rio Grande do Sul, mas mesmo assim está caindo, né, no mercado, como os outros fundos também têm caído, mas ele teve uma queda bem relevante de fevereiro para cá, caindo em torno de 12%, né? Eu aproveitei e aumentei a minha carteira, minha posição nele, né? Porque é um fundo, na minha opinião, um fundo bem diversificado, tem exposições ali bem distribuídas, né? Uns falam a questão da gestão, mas eu tenho fundos da XP, nunca tive problema. Claro, tem outros fundos aí mal geridos, mas a gente não tem visto ali essas questões aí aqui no XPCA11. O fundo tem performado legal, a gente tem que ficar observando, é claro, essa questão do fundo tá queimando caixa aí desde o início, né? Mais de 10 milhões de reais aí distribuídos fora do resultado, então a gente tem que ficar observando isso aí, questão da saúde financeira do fundo, ok? Então é isso aí, deixe suas opiniões também nos comentários desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.